Olá, amados. Pastor Cícero de Souza aqui, de volta no canal Na Real Pastoral para você, com muito carinho. Desde já quero desejar saúde e paz a você e a sua família. E também pedir que você nos ajude compartilhando, curtindo, tá bom? Deixando o seu like e que Deus vos abençoe. Eu quero hoje trazer um assunto muito importante. O tema de hoje é um alerta, né? Um tema que traz um alerta para você e hoje é a nível de obreiro, a nível de ministério. Então, desde já eu quero trazer o tema com altares em conflitos. Altares em conflitos. E para abordar esse tema, eu quero trazer a vida de um grande profeta, Moisés, o homem tirado das águas, o homem que abriu o Mar Vermelho, o homem que Deus chamou diretamente do fogo da sarça e o comissionou, o responsabilizou, né, a libertar o povo do Egito. Então Moisés, a Bíblia vai descrever ele como um homem a quem Deus falava cara a cara. Você vê o quilate deste profeta, a grandeza desse homem de Deus. Moisés, ele também é descrito como o profeta mais poderoso nas Escrituras em sinais, prodígios e maravilhas. Mas se você pensa que Moisés não sofreu conflitos ministeriais, você está equivocado. Moisés também sofreu a síndrome. Moisés sofreu a síndrome de Lúcifer no meio do ministério, né? A síndrome de Lúcifer porque esse problema ministerial, ele não começou aqui na terra, ele começou no andar de cima, lá em cima, onde Deus está, onde está o trono de Deus. Existiu um anjo chamado Lúcifer. A origem da rebelião está nele, porque ele disse que seria compatente com Deus ou maior do que Deus, né? Ele disse que seria igual a Deus, colocaria o seu altar acima do Todo-Poderoso. Então, esse anjo, que ele era o esplendor da glória de Deus, ele vai infectar a massa angelical, e a terça parte dos anjos viram demônios a partir daí, porque ele consegue atrair a terça parte dos anjos naquela dissensão, né? E ele vai então estragar a paz celestial por um tempo. Então ele é expulso de lá junto com a terça parte dos anjos que viram demônios. Então Satanás, primeiramente eu quero dizer para você, cuidado com Satanás, porque ele é tão perigoso que ele fez anjos virarem demônios. Só para você ter uma ideia. Então, voltando a Moisés, ele vai cumprir o chamado de Deus, né? Ele vai lá no Egito, ele enfrenta Faraó e ele consegue tirar o povo depois das pragas, dos sinais, e ele consegue tirar o povo. Então, ao tirar o povo do Egito, Deus manda Moisés organizar o povo. Deus manda Moisés organizar o povo, porque era 3 milhões de pessoas. Então ele colocou por ordem cada tribo, 12 tribos, e diante das tribos, líderes tribais, e em cada família, um líder de família, né? Os líderes. Então a nação se organizou no deserto, era uma nação móvel, né? Era uma cidade móvel, tinha os bairros, tinha tudo organizado, né? Era por tribo, então tinha as bandeiras. Então nessa organização, nesse tempo, Moisés começou a sofrer o tédio do deserto e começou a sofrer represária, né? Começou a sofrer represária ministerial. A primeira que ele sofre é um problema
que eu chamo de ministerial familiar. Foi quando Miriam e Arão se zangaram com ele, porque Moisés, no princípio, ele era casado com Zípora. Mas Zípora, quando viu Moisés circuncidar os garotos, cortar o prepúcio, né? Então ela ficou irada, ela chamou ele de marido sanguinário e não quis seguir. Então ela voltou para Midian, para Jetro, seu pai, e Moisés foi ao conflito com Faraó. E quando ele chega no deserto, ele não tem como ir buscar a mulher, ele precisa de uma mulher, ele é um varão. Então, naquele período, com certeza Deus lhe permitiu escolher uma mulher. E ele escolheu uma mulher. E na escolha, Miriam e Arão não gostaram. Então Miriam e Arão se revoltam contra ele, dizem que ele quer mandar, que eles também são profeta, que se ele é, eles também são, e Deus então aparece e diz para eles: vocês são profeta, mas Moisés é mais profeta do que vocês. Foi Deus que disse. E Deus nunca disse para ele e para ela, para Arão e Miriam, se Moisés estava certo ou errado. Não compete a eles. Então, logo por aí você vê que Deus resolve com seu líder. Ele não precisa de que alguém fique futricando a vida da liderança. Entendeu? Então, quem tenta isso se dá mal. Arão é repreendido, Miriam, porque foi mais atrevida, ficou 7 dias leprosa. Mas depois tudo volta ao normal. E aí a nação segue, né? Mas logo depois, algum tempo, levanta-se um grupo linha dura contra Moisés. Aí a linha foi dura. Que vem Datã, Corá e Abirão. 3 líderes de tribo. Revoltados contra Moisés, acusando Moisés de que Moisés não havia cumprido o combinado da saída do Egito e que agora não tinha mais conversa. Então Moisés, como ele era um homem já moldado, né? Porque as lutas elas vão moldando o líder, então ele mandou uma intimação para eles para uma conversa pacífica, para pacificar a situação, né? Eles também eram líderes, eram obreiros. Então Moisés vai, convoca eles para uma reunião para pacificar, para que haja uma conversa, um perdão, porque muita coisa, irmão, a gente poderia resolver numa conversa. A verdade é essa. Há muita coisa no meio de um ministério que você pode resolver numa conversa, numa explicação, num pedido de perdão, né, numa liberação de perdão, mas nem sempre é assim. Então eles mandaram dizer para Moisés: não, Moisés, não tem mais conversa com você. Então Moisés se ira, e a Bíblia diz que ao comando de Deus, Moisés decreta que aqueles homens iriam morrer diferente dos demais homens. E mandou uma mensagem para aquele bairro, porque eles moravam em um bairro. Disseram: ó, vocês que moram próximo da habitação desses homens, saiam, porque vai acontecer algo diferente com esses homens. Mas o povo não acreditou. Então a Bíblia vai dizer que a terra se abriu e a terra engoliu vivos Datã, Corá e a gente de Abirão. 14.000 pessoas desceram vivos ao centro da terra, a Bíblia diz, ao inferno. Então imagine só, irmãos, olha só, olha a alerta para você hoje. Cuidado com o rebelde. Às vezes o rebelde, ele não quer ir só para o inferno. As pessoas que se rebeliam, eles não querem só, eles não querem cair só da graça. Por que o diabo vive querendo atrair nós, atrair todos nós? Porque ele não quer ir só para o inferno, ele já está condenado. Então há pessoas, infelizmente, no nosso meio, em cima dos altares, que eles não querem perecer sozinhos. Eles já estão caídos da graça. Então eles ficam promovendo discórdias, né? Então aquela gente, eles foram atraídos pelo o pecado da rebelião. E o pecado da rebelião, diz a Bíblia, que é idêntico ao de feitiçaria. Todo rebelde é um feiticeiro. Deus não está com ele. Então, a Bíblia vai trazer o alerta de que aqueles homens morreram na contradição de Corá. A contradição de Corá, então, ficou um marco na história do povo de Israel, né? O povo de Israel vinha tudo bem, até esses elementos se manifestarem. Então, hoje não é diferente.
Eu vou aqui partir para a nossa realidade, que eu devo fazer o vídeo 2, mas hoje não é diferente. Nós temos hoje, em cima dos altares, infelizmente, obreiros, irmãos, que nós podemos perceber que a função dele é atrapalhar a obra de Deus, é promover grupos de dissensão contra a liderança, contra o pastor. Então eles, infelizmente, isso é um espírito, o espírito que começou, né, o espírito de Lúcifer, que foi lá no céu, ele pegou Datã, Corá e Abirão, e ele contagia os altares hoje. Hoje nos altares, irmãos, infelizmente, é duro dizer, mas eu vou falar, existem quadrilhas, gangues de obreiros para destruir a obra do Senhor. Pastores estão tristes, pastores depressivos, família de pastor depressiva, por causa de guerras que eles levantam contra o homem que abriu o Mar Vermelho. Eu faço algumas indagações sobre esse tema, quando eu lembro de Moisés, quando eu vejo esses levantes no meu ministério, e as pessoas vêm me perguntar por que isso está acontecendo, eu falo, pergunte para Moisés, por que alguém se levantou contra ele, vendo ele abrir o Mar Vermelho, vendo Deus falar com ele e dizer, abre o mar, diz o meu povo que marche, e o mar se abriu. Pergunte para Moisés por que alguém ousou se rebelar contra ele, mesmo bebendo da água que saiu da rocha. Essa é a minha defesa, né? Porque senão a gente pira, irmão. A gente fica doido, porque parece que o negócio só acontece com a gente. Não, aconteceu com o homem mais poderoso, o profeta mais poderoso da história bíblica, Moisés. Então, a Bíblia vai dizer que esses homens, eles contagiaram uma multidão. Então, na real pastoral para você que está aí em cima do altar, levantando grupos, levantando peita, levantando polêmica contra o pastor, cuidado, esse espírito que te usa não é de Deus. Esse espírito, ele é o espírito de Corá, o espírito ruim, que perturba, que não quer ver o povo de Deus bem, que não quer ver a obra de Deus prosperar. E isso, irmão, é contagioso. E muita gente deixa se fascinar por isso, deixa se levar por isso. Como é que alguém tem coragem de ficar entre Moisés, que abriu o Mar Vermelho, e alguém que não fez nada? Alguém que só fez a rebelião? Mas acontece. Infelizmente, pessoas que nós levantamos as mãos, consagramos, oramos e Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batizamos, casamos, educamos, formamos obreiros, se levantam contra nós para destruir a obra que Deus nos confiou. E eles, irresponsavelmente, porque não têm amor pelas obras, não tem amor pelas almas, melhor. Não tem amor pelas almas. Não sabe o valor de uma alma, não leva em consideração o sangue de Jesus. Por isso hoje, nesse vídeo, eu devo fazer o 2, mas esse é o 1. Na real pastoral para você, ainda há tempo. Sai dessa neura, sai desse laço, porque Deus não te chamou para tu ser fiscal de pastor, nem para ser rebelde, né? Nem para usar da rebelião. Mas Deus te chamou para dar fruto, e frutos que permaneçam para a vida eterna. Nesses 15 anos pastorianos, eu disse aqui no meu ministério, que eu tive o desprazer de conhecer obreiros formados e pós-graduados em rebelião e desobediência. A Bíblia diz que Deus quer obediência e não sacrifício. Não adianta tu pregar bonito, não adianta tu cantar bonito, se tu está em rebeldia com a autoridade que Deus constituiu sobre o altar, sobre a tua vida. Quem fala mal do altar é amaldiçoado, não pode receber a bênção de Deus. Que assim você possa refletir hoje. Esse vídeo é para você refletir. Na real pastoral para você. Não suba no altar
se você fala mal dele, porque você estará sendo amaldiçoado. O altar cura, mas o altar também adoece. O altar dá vida, mas o altar também mata. O altar salva, mas o altar também condena. Infelizmente, essa é a verdade de muitos ministérios. Altares em conflitos. Deus está de olho em você, mas ainda há tempo. Se conserte com Deus e você será um canal de bênção e não de maldição. Fica aqui esse alerta do pastor Cícero de Souza para a sua vida. Graça e paz, e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir.